Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Theo Borges, sou trader esportivo. Esse aqui é mais um vídeo do meu canal. Se você não sabe nada sobre esse assunto, se você não faz ideia do que a gente está conversando aqui, vai ter um link aqui em cima para você começar um curso gratuito para aprender sobre isso, tá? Hoje é um vídeo sobre a final da Champions League, mais uma Champions League finalizando, mais uma Champions League que eu trabalho desde o início até o final. É um campeonato que eu gosto muito de fazer, apesar de não ser o campeonato que me dá mais resultado, um campeonato muito charmoso, assim, dá para se dizer, tá? Eu não estou aqui hoje para fazer uma análise de jogo para vocês, eu não estou aqui hoje para falar das características dos dois times, até porque eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Tem muita gente no YouTube, aqui no mercado de apostas esportivas também, que são infinitamente mais qualificados do que eu. Estou aqui para falar de mercado para vocês, de como é que eu vou trabalhar esse jogo e tentar ajudar você a se preparar para como você pode trabalhar esse jogo também e já deixar tudo planejado. Eu costumo dizer sempre para o pessoal do Telegram que a gente não pode trabalhar um jogo desse, não pode, não só nesse jogo, na verdade, né, todos, mas principalmente esse jogo que envolve um apelo emocional um pouco maior por parte dos brasileiros que são apaixonados por futebol e por parte de todas as pessoas do mundo que acompanham esse evento, que é um evento gigantesco, né? Talvez depois da Copa do Mundo, a Liga dos Campeões seja o evento de futebol que mais chama a atenção de todos, né? Talvez até comparado com a Copa do Mundo, mas enfim. Nós temos aqui muitos cenários de emoção à flor da pele nesse tipo de jogos. A gente teve o Liverpool devolvendo um placar elástico contra o Barcelona e se classificando. Tivemos o Tottenham marcando no último segundo, né, o hat-trick do Lucas. Então muita gente deixa o emocional à flor da pele ali. Eu sou um desses caras, vocês viram no Telegram comemorando e tudo mais. Mas geralmente quando eu vou fazer um jogo desse, ou quando eu vou fazer um jogo de Champions League, eu tenho mais ou menos o cenário que eu vou trabalhar. Eu crio cenários para poder trabalhar. Eu não deixo esse jogo me surpreender. É claro que tem jogos que as coisas acontecem bem diferente do que a gente estava imaginando. Por exemplo, ontem a gente teve a final da Liga Europa entre Chelsea e Arsenal, e eu confesso para vocês que no pré-live eu achei a odd do Arsenal muito exageradamente alta, muito alta, e fui com uma expectativa, não com viés, fui com uma expectativa de trabalhar uma correção ao Chelsea. Trabalhei essa correção ao Chelsea, demorou um pouquinho para acontecer, mas trabalhei. Mas logo depois o Chelsea foi encaixando, foi entrando no jogo, o Maurício Sarri fez algumas mudanças. E esse placar elástico de 4-1 do Chelsea talvez não tenha mostrado realmente o que foi o jogo. Teve as oportunidades, aproveitou, talvez pudesse até ter sido mais elástico, talvez pudesse ter sido um jogo mais truncado, né? Mas um placar de 4-1 pro Chelsea, um placar de 4-0 para o Liverpool contra o Barcelona, são placares que a gente não costuma esperar. Né? Então, é lógico que eu não vou chegar aqui para vocês e falar que eu me preparo para esse tipo de goleada. Tá? Ao decorrer do jogo, no decorrer do jogo, a gente vai se adaptando. Porém, é preciso que a gente já tenha pelo menos um cenário inicial para a gente já tomar as nossas primeiras decisões e seguindo ali o fluxo do jogo para que você vá melhorando a sua posição. Mesmo que a sua posição não esteja tão boa, você vai corrigindo. Se ela estiver boa, você vai mantendo, vai administrando, vai fazendo a sua gestão e assim você possa ter um bom resultado. Não só um resultado financeiro, tá? Às vezes a gente termina um jogo em prejuízo, mas a gente pensa, respira e fala, cara, eu tive um bom resultado, eu trabalhei bem esse jogo. Por mais que ele não tenha sido fácil, por mais que eu não tenha ganhado dinheiro, eu trabalhei bem esse jogo. Então, o meu objetivo aqui com vocês é passar mais ou menos o que eu estou esperando desse jogo, qual é a minha expectativa do jogo e qual é o cenário que eu vou trabalhar. Tá? Os cenários que eu vou não de fato trabalhar no jogo, mas os cenários que eu posso trabalhar nesse jogo. Temos aqui então o mercado desse meu lado direito aqui, o Tottenham e o Liverpool. O Tottenham começando a 4.5 e o Liverpool começando a 1,97. De cara aqui a gente já pode definir que o Liverpool é um favorito para esse jogo, mesmo não tendo uma odd talvez até um pouco mais baixa, né, para o critério de favoritismo. A gente tem um campo neutro aqui, essa final vai acontecer em Madrid, no estádio novo do Atlético de Madrid. Então, se caso o Liverpool estivesse jogando fora de casa, por exemplo,
no estádio do Tottenham, o estádio novo que o Tottenham construiu, e a gente tivesse essa odd do Liverpool a 1,98, quando a gente faz o cruzamento e coloca, por exemplo, o Liverpool em casa, logicamente a gente teria essa odd do Liverpool ali a 1,60, 1,65, então a gente poderia cravar o Liverpool favorito. Nesse cenário aqui, como é um jogo de campo neutro, a gente continua também colocando o Liverpool como favorito, mas não é também um super favorito, não é um favorito tão forte assim, né? É uma odd justa pelo que o Tottenham produziu até, logicamente, chegar na final, né? Só lembrando, falando um pouco do confronto, o Liverpool eliminou o Porto, o Liverpool eliminou o Barcelona, os últimos, né? E o Tottenham eliminou o Dortmund, o City e o Ajax. Tá? Então e o Liverpool eliminou o Bayern. Então você vê que são adversários muito fortes. O Tottenham ele conquistou o seu respeito na odd. Essa odd do Tottenham talvez até poderia estar um pouco mais alta caso, por exemplo, a chave do Tottenham tivesse sido mais fácil. Mas na Champions a gente sabe que vai afunilando, não tem facilidade nenhuma. Né? O Ajax, por exemplo, tirou a Juventus e o Real Madrid e perdeu para o Tottenham. Então o Tottenham conquistou essa odd de respeito. Talvez num jogo de Premier League essa odd pudesse até estar mais baixa para o Liverpool, né? Porque a gente sabe que na Premier League o Liverpool fez um excelente campeonato, ficou em segundo ali por 1 ponto. Mas eu acredito que as odds estão justas aqui. E como é que eu vou trabalhar esse jogo? Primeiro, o fato de eu concordar com a odd do Liverpool 1,98 me tira o viés de trabalhar a correção inicial do Liverpool a qualquer custo. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, fazendo um comparativo com o jogo do Chelsea e Arsenal que aconteceu ontem, a gente tinha a odd do Chelsea extremamente baixa. Por mais que o jogo tenha terminado 4-1 e a gente chegasse à conclusão de que o mercado acertou, na minha opinião, aquele elenco do Chelsea contra aquele elenco do Arsenal, o Chelsea tendo chegado naquela final, passando por times mais fáceis e o Arsenal disputando contra times de maior força na Europa, com o ataque do Lacazette e o Aubameyang, na minha opinião, aquela odd do Arsenal estava extremamente alta. Acabou que foi 4-1. Então, não vou dizer para vocês que o mercado acertou. Talvez o Sarri tenha acertado o time. Até me lembrou bastante o time do Antônio Conte, que era muito, muito esforçado na marcação. Uma marcação forte, uma recuperação de bola e um contra-ataque muito perigoso. Tá? Então, eu vou dizer para vocês que o mercado ali, na minha opinião, eu fui para o jogo com uma expectativa de correção muito forte da odd do Chelsea, porque eu esperava que o Arsenal igualasse o jogo, foi o que aconteceu e a odd realmente corrigiu. Tá? Nesse cenário aqui, voltando para o comparativo, o Liverpool me passa uma sensação de estar com uma odd bem justa pelo que produziu tanto na Premier League e também pelo que produziu na Champions. O Tottenham, por exemplo, foi muito mais irregular na Premier League. Nos últimos confrontos, quase perdeu a vaga para a Champions. Né? Perdeu, se eu não me engano, 10 jogos, 15 jogos, se eu não me engano, estava sem vitória, não me lembro de cabeça. O Liverpool foi sempre muito consistente e na Champions também, apesar daquela derrota para o Barcelona no Camp Nou, naquele jogo o Liverpool não merecia ter tomado aquela goleada, entre aspas, né? Poderia até ter tomado mais um gol, naquele gol perdido do Dembélé, que, enfim... Se a gente voltar os panos aqui, talvez o Liverpool nem tivesse nessa final se o Dembélé tivesse feito aquele gol. Mas se você voltasse, por exemplo, para o jogo de Anfield, se o Liverpool quiser fazer 6-0, 5-0, 7-0, o Liverpool faria naquela intensidade que estava jogando com o Barcelona apático. Então, enfim, isso já é passado. Me passa uma sensação de que as odds estão justas, tá? Então eu não vou... para esse jogo com uma expectativa muito alta de correção, porque na minha opinião esse jogo ele está justo, as odds estão justas, só que aí entra aquela questão de expectativa e realidade. O mercado tem a sua expectativa, aí não é o Theo que está falando, o mercado tem uma expectativa de que o Liverpool é favorito para esse confronto, e aí a gente vai ver na hora do jogo. Então eu estou aberto a qualquer tipo de possibilidade no Match Odds, né? Eu tenho aqui possibilidade de correção para baixo do Liverpool, com certeza, né? Essa odd próxima a 2 é uma delícia de trabalhar, porque você pode ter um mercado inclinando, você pode ter um mercado descendo, depende da intensidade exclusivamente do Liverpool, comparado face ao comportamento do Tottenham. Então se eu tenho um Liverpool muito agressivo, muito em cima, e o Liverpool sabe muito bem fazer disso, né? Fazer isso, pressiona
a marcação, recupera a bola muito forte e já encurrala o adversário. Então, se a gente tiver esse tipo de comportamento, a gente pode ter, se o Liverpool, lógico, tiver arrematando ao gol, a gente pode ter uma descida brusca desse mercado do Liverpool, porque tem caminho. Se tivesse a 1,60, 1,50 não teria esse caminho, mas a 1,97 tem caminho. Vamos ver como é que vai estar na hora do jogo. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, então a gente tem ainda 2 dias para esse jogo acontecer. Então eu preciso desse cenário para, por exemplo, entrar back ao Liverpool para buscar correção. Tá? Lembrando que eu não trabalho mercado só buscando correção. Se o Liverpool tiver, por exemplo, controlando o jogo, conseguindo armar o seu jogo ofensivamente, conseguindo recuperar a bola e não estiver rematando tanto, mas estiver com controle, eu posso estar a favor do Liverpool também, porque eu sei que esse mercado pelo menos não vai subir. Então eu estou a favor do melhor time em campo, que ainda não está encaixando seus ataques, mas futuramente pode estar, então eu estou especulando, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu sei que pelo menos o meu adversário não está criando contra-ataque. Se ele criar, eu vou sair da posição, e eu fico esperando ali uma criação de ataque do Liverpool para tentar pegar esse gol com o mercado neutralizado, ele não vai vir contra mim. Beleza? Situações para trabalhar lei ao Liverpool. Todos os cenários para back ao contrário, né? O Liverpool não conseguindo recuperar, por exemplo, a segunda bola depois que arremata, o Tottenham conseguindo sair no contra-ataque, o jogo mais aberto, o Liverpool não tão em cima na marcação, e aí sim, se o Tottenham estiver arrematando, quanto mais o Tottenham ir para cima, quanto mais surpresa você imaginar nesse jogo, quanto mais você ficar surpreso, por exemplo, qual é o cenário que você imagina? Você imagina o Liverpool superior durante pelo menos 60% do jogo. Né? Porque vamos supor que o Liverpool abra o placar, até aumente o placar e você precisa do Tottenham vir para cima, então você pode ter o Liverpool recuando para poder contra-atacar. Pode acontecer. Mas qual que é o cenário que você imagina de fato? Assim, o Liverpool melhor no jogo. Se você tiver surpresa nessa sua realidade do jogo, ou seja, se o Tottenham estiver causando muito mais perigo ao Liverpool do que ao contrário, você pode ter certeza que esse mercado do Liverpool vai corrigir. Então onde é que eu vou estar? Eu vou estar lei ao Liverpool no Match Odds para poder pegar essa correção. Se e somente se a gente tiver um Tottenham neutralizando os contra-ataques do Liverpool. Não esqueça que o Liverpool hoje talvez tenha o melhor contra-ataque do mundo, né? Um contra-ataque muito perigoso. A gente tem o Salah, a gente tem o Mané e a gente tem o Firmino de volta agora, que vai estar confirmado para jogar de titular. Então a gente tem um contra-ataque muito perigoso, e tem que tomar muito cuidado. Para trabalhar o Liverpool, você tem que ter certeza que o contra-ataque do Liverpool não está encaixando. Tá? Caso você queira especular um Leo Liverpool, mesmo com o contra-ataque encaixando, que é aquela coisa de você já trabalhar com o seu risco, você pode reduzir a sua mão, que é o que eu te aconselho, para poder trabalhar esse Leo Liverpool, para poder pegar essa correção. Essa correção também pode ser pega no back ao Tottenham, caso esteja acontecendo esse cenário. Beleza? O Leo Tottenham é aquele mesmo cenário para back ao Liverpool. Você pode trabalhar Leo Tottenham, dependendo aí da sua forma de trabalho, do seu fator emocional, digamos assim. Tá? Caso o mercado esteja lá e cá, caso o jogo esteja lá e cá, aí eu me retiro do Match Odds, eu não trabalho Match Odds nessa situação e eu vou começar a trabalhar o mercado de gols. Tá? Vocês sabem que eu venho testando o mercado de gols aí já faz... vai fazer quase um ano, né? Depois da Copa do Mundo, vai fazer quase um ano. Então, como é que eu costumo deixar o meu mercado, os meus mercados? Né? Eu costumo deixar nessa ordem assim, ó, para quando eu precisar. Aqui está uma captura de tela, mas tem 4 mercados abertos aqui. Quais são? Para primeiro tempo, o Match Odds, que eu mostrei para vocês, o over 1.5 HT, que é o over à frente do HT, ainda está com uma odd, um gap aqui, uma odd totalmente desregulada, que eu não trabalharia desse jeito, esperaria o jogo correr um pouco mais para ver se ele está aberto ou não. Outro mercado aqui que está minimizado é o 3.5 FT. Esse mercado eu gosto muito de utilizar para bolas paradas, tá? Às vezes uma falta muito perigosa para o Eriksen bater, uma falta muito perigosa para o Liverpool bater, eu posso tentar pegar um lay ao under aqui ou um back ao over, que às vezes, quanto mais para o início do jogo, menor vai ser a oscilação, então eu posso tentar buscar essa bola parada a favor.
Beleza? Só deixando aqui mesmo, não que eu vá trabalhar ele para buscar gols e tudo mais. E por último aqui o mercado de vencedor, o Winner 2018-2019, que está logicamente mais baixo para o Liverpool, porque aqui conta prorrogação e pênaltis, tá? Não tem o mercado de empate, então a odd do Tottenham está mais baixa. Posso deixar esse mercado aqui, caso o Liverpool, por exemplo, abra 2-0, essa odd pode vir aqui para baixo, sei lá, para 1,12, 1,10, e aí um leizinho ao Liverpool no mercado de vencedor pode ser interessante, né? Uma responsabilidade pequena para um possível lucro maior. É aquela coisa de você reduzir a mão para buscar um risco maior com um lucro também maior. Beleza? Lógico, com um risco reduzido e um lucro maior. Então são esses mercados que eu vou trabalhar aqui no primeiro tempo. Caso o jogo vire para o segundo tempo, continue aberto, eu continuo deixando o match odds de fora e vou buscar overs à frente, 2 à frente, depende. No final da Europa League ontem, para quem acompanhou a minha live lá no clube, eu tava com. O jogo estava 0-0 no primeiro tempo, exatamente. O jogo começou muito corrido no segundo tempo. A odd do 1,5, que era o over à frente, não me agradava. Eu fui buscar o 2 à frente, o 2,5. Quem pegou comigo, como saiu muito cedo, eu mantive a posição, não fiz free bet, deixei correr um pouco mais. Logo em seguida o Chelsea fez mais um, e aí sim já estava muito bom para freebetar, fui lá, freebetei e depois o Chelsea fez mais um de novo, e aí pagou o 2,5 inteiro, tá? Então se a odd do over à frente no segundo tempo não tiver tão boa e o jogo começar a corrido logo no início, eu vou pro 2 à frente, mas eu aviso isso, tento avisar para vocês no Telegram. Se você não me acompanha no Telegram, o canal tá aqui embaixo, para você acompanhar às vezes as minhas entradas. Quando eu estou sentindo ali o cheiro de gol, estou vendo alguma possibilidade de entrada de mais longo prazo, eu comento aqui com vocês. Só vou operar match odds em situação corrida para alavancagem. Por exemplo, o Tottenham abriu de surpresa 2-0 contra o Liverpool. Posso buscar ali um back Liverpool com uma moedinha ou lei Tottenham lá embaixo com uma moeda. Mas de resto, vou me reservar ao match odds se o jogo tiver para um time só, mais fácil de ler, e vou para gol se o jogo abrir. É isso, 16 minutos de vídeo, peço desculpa aí para um vídeo muito longo. Me fala aí como é que você pretende trabalhar esse jogo, me fala se você gosta desse tipo de vídeo. Não consegui gravar com a câmera Full HD, porque é mais fácil aqui já gravar com a webcam e mostrar a tela do computador. E é isso, a minha última dica para vocês é deixar os seus mercados, já que vocês vão trabalhar aqui na frente, perto de vocês, para que quando aconteça um lance perigoso você não tenha que ficar procurando o mercado, fica muito mais fácil você só minimizar e maximizar. Sempre eu recebo perguntas de que stream eu utilizo, Radio Traders e Top Stream. Os links estão sempre lá no meu curso, que está ali em cima, ou na descrição do vídeo eu vou colocar também. E essa planilha aqui, que o pessoal chama de planilha, na verdade é um software, é o Geekstoy que eu utilizo, mas tem outros softwares disponíveis aí no mercado. É isso, fica aí a minha análise de como é que eu vou trabalhar esse jogo na Champions League. Quero o seu comentário aqui embaixo para saber o que você espera desse jogo, como é que você pretende trabalhar, para a gente trocar essa figurinha. Temos 2 dias ainda, a galera vai estudando aqui no comentário, vai nos ajudando, eu vou tentando responder vocês também. E é isso, gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? O dislike. Paciência. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e um bom jogo a todos. Para finalizar, isso é só mais um jogo de futebol. Devia ter falado isso antes, muita gente já deve ter ido embora. Mas apesar de ser a final da Champions, apesar de ser um puta de um jogo, talvez o segundo evento mais importante do futebol, eu vou dizer para vocês que é mais um jogo. Não deixa a emoção falar mais alto. Claro, eu torço muito para o Liverpool ser campeão, mas também se o Tottenham for, eu vou ficar feliz, porque é um treinador que nunca ganhou nada lá, e o Tottenham é um time que está em ascensão, mas cara, não deixa a emoção falar mais alto, trabalha. Né, trabalha. Eu acho o seguinte, quer torcer? Não faz, não precisa trabalhar. Fecha o mercado, põe uma moedinha para parar o vício ali e vai pro bar, vai assistir com os amigos. Está trabalhando o jogo? Foca no jogo. Né? Eu entendo essa coisa da importância de você ser também um torcedor, de você viver, de você aproveitar a sua vida. Mas se você abrir o mercado para trabalhar e está colocando seu dinheiro em jogo, seja a quantidade de dinheiro que for, mesmo que você esteja com stake pequena, trabalhe de forma séria, porque ele não é um jogo diferente de qualquer outro, tá? Ele só vai ter um pouco mais de liquidez, ok? Então, cuidado para não deixar as emoções aí falar um pouco mais alto. Bom jogo para todo mundo e um abraço.